Nesta semana, o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, vão se reunir para discutir a redistribuição de cargos do governo para o Centrão. Lula vai estar recém-chegado de Bruxelas, onde foi debater o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o papel do Brasil na defesa do meio ambiente, a retomada da democracia nada relativa na Venezuela. E Lira vai ter acabado de voltar do cruzeiro do Wesley Safadão. E do tour no judiciário para impedir que veículos da imprensa noticiem os escândalos que envolvem seu nome. Lira está em campanha contra a liberdade de expressão, porque tem gente expressando que ele está envolvido em acusações de estupro, violência doméstica, corrupção, rachadinha. Mas é com ele que Lula tem que negociar. Lira é deputado federal, presidente da Câmara e, para todos os efeitos, inocente até que se prove o contrário. E ele é chefe do Centrão. E mais, é dono de votos que podem travar o governo ou fazê-lo andar, como ele tem deixado claro a cada projeto que o Planalto tenta aprovar no Congresso. Esse desgosto que a gente sente de ver Lira ditando parte importante do ritmo da política brasileira é familiar. Ele remete àquele antigo sentimento de que não tem jeito mesmo, o fisiologismo e a impunidade imperam no país. Para isso não virar uma aversão completa à política, a gente precisa dissecar o que está por trás dele e entender o que dá para se combater, o que é preciso repudiar e o que é do jogo e faz parte da democracia. Eu já adianto, essa conversa não é simples, porque a política não é uma ciência exata. E nem a justiça. E cá entre nós, no fim, é disso que se trata. Da incapacidade da justiça brasileira de punir políticos sem transformar isso numa cruzada contra a política e sem sucumbir a interesses de determinados grupos de poder. A gente viu o que acontece quando o poder judiciário se deixa guiar pela sede de poder de um grupo para punir outros. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro acontecem. Bolsonaro acontece. No caso de Lira, é uma outra turma do judiciário que se mobiliza. Ela é mais antiga, tradicionalista, é interessada em manter o status quo dos poderosos de sempre e é liderada pelo mais político dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. De onde vem o poder de Lira? Como Haddad conseguiu negociar a reforma tributária? Quem vai ganhar a queda de braço entre ambientalistas e desenvolvimentistas? Quer saber mais sobre as brigas internas do poder e a correlação de forças em Brasília? Então assina o Meio Premium. Nossa edição de sábado e o Meio Político mergulham na conjuntura nacional e trazem análises certeiras para nossos assinantes. Arthur Lira é um deputado alagoano em seu 4º mandato. Em muitos sentidos, ele representa o que há de mais ordinário na tradição política brasileira. Ele é um herdeiro político. Seu pai, Benedito de Lira, é advogado, foi deputado, senador, agora é prefeito de Barra de São Miguel. Arthur Lira também é advogado, é também fazendeiro, ou, para falar mais bonito, como ele gosta, agropecuarista. E esse mix é uma forma muito peculiar de poder no Brasil. Político, fazendeiro, advogado e herdeiro. E homem branco ainda por cima. Pois bem, Lira pai e Lira filho foram acusados de corrupção na Lava Jato. O delator Ricardo Pessoa, da UTC, disse que os Lira receberam mais de R$1,5 milhão em doações oficiais para segurar Paulo Roberto Costa na Petrobras. O ministro Dias Toffoli abriu uma divergência do relator Edson Fachin no processo lá no Supremo e alegou que a acusação era baseada só na delação, não havia provas suficientes. Mesmo os encontros dos Lira com o doleiro Alberto Youssef, com o Costa, por si só, não indicariam envolvimento com o esquema. Gilmar Mendes concordou e selou o fim desse processo no Supremo, e, por decorrência, outros em primeira instância de fatos relacionados. Arthur Lira tem outras encrencas na justiça, mas elas vão sendo derrubadas, uma a uma, porque ele tem poder e a justiça sucumbe ao poder. Em 2007, uma investigação da Polícia Federal apontou indícios de rachadinha
no gabinete de Lira quando ele era deputado estadual. Bom, as provas da Operação Taturana resultaram em 2 condenações por improbidade administrativa. Em primeira instância em 2012, em segunda em 2016. Só que elas foram anuladas em abril deste ano por decisão do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. Ele, que já chamou Lira de meu querido amigo e conterrâneo. Bom, isso foi na esfera civil. Na criminal, Lira foi absolvido por uma tecnicalidade. A investigação foi anulada sob a justificativa de que deveria ter sido feita pela Justiça Estadual e não pela Federal. O Ministério Público de Alagoas ainda está tentando mudar essa sentença. Aí pula. Em 2012, um assessor de Lira foi flagrado no aeroporto de Congonhas tentando embarcar para Brasília com mais de R$100 mil em dinheiro vivo nos bolsos do paletó. As passagens tinham sido pagas no cartão de crédito pessoal de Lira. Em 2018, a Procuradoria-Geral da República denunciou Lira por corrupção e lavagem de dinheiro. No ano seguinte, o STF aceitou a primeira. Lira recorreu. Neste ano, a PGR voltou atrás, desdenunciou Lira e aí os ministros da primeira turma do Supremo rejeitaram a denúncia. Aí tem o caso dos kits de robótica. A Operação Hefesto investigava em Alagoas se houve fraude em licitação e lavagem de dinheiro na compra de equipamentos de robótica para escolas de 43 cidades alagoanas. Tudo com dinheiro direcionado a partir de um tal orçamento secreto, lembram? O esquema foi intermediado por um assessor bem próximo de Lira. E ele se defendeu dizendo que cada um é responsável por seu próprio CPF. Agora, acompanha comigo essa cronologia. Dia 25 de junho, Lira fez aniversário. Celebrou em Lisboa, onde ia dar uma palestra sobre o Estado Democrático de Direito no Gilmar Palusa, aquele festival de poder anual promovido por Gilmar Mendes, que mistura autoridades de todos os poderes com o setor privado e que, quando ele se importava em dar alguma satisfação, ele jurava que não representava qualquer conflito de interesses. Agora ele nem se dá mais a esse trabalho. Bom, dia 6 de julho, o ministro do Supremo paralisou as investigações do caso do kit robótica. Disse que Lira tem foro privilegiado, o caso é do Supremo. Com esse breve histórico de apenas alguns dos imbrólios, não é nem um pouco difícil acreditar quando Juliane Lins, ex-mulher de Lira, diz que foi ameaçada e obrigada a mudar o seu depoimento na justiça sobre o estupro e a violência doméstica que teria sofrido. Ou é? Ela tem dado entrevistas sobre o caso. E Lira foi à justiça impedir os veículos de publicar o que ela disse. Ele alega que ele já foi inocentado. Ela garante que só recuou nas acusações lá atrás porque ele a obrigou. Tudo assunto de interesse público, digno de ser reportado, desde que, seguindo os preceitos do bom jornalismo, como os veículos seguiram, se ofereça espaço para a versão de Lira. Agora, gente, eu já falei aqui que a corrupção não é o maior problema do Brasil. Há quem discorde, mas eu sigo pensando isso. O que não quer dizer, de forma alguma, que ela seja um problema pequeno, desprezível. A questão é que o combate à corrupção sempre foi usado de pretexto para acobertar outros interesses, outras forças em ação. No caso da Força-Tarefa da Lava Jato, falava-se em combater a corrupção para se corromper a própria justiça, como a Vaza Jato provou, para se apear o PT do poder e botar outro grupo no lugar. O polo oposto desse movimento é a impunidade a que o Brasil tanto se acostumou em nome de se manter alguns grupos no poder. São essas artimanhas de gente poderosa para usar o judiciário e derrubar processos com tecnicalidades. É um equilíbrio delicadíssimo esse, porque essas brechas nas leis existem para proteger réus de abusos de poder. Só que na prática e na história do Brasil, a gente sabe que elas só são aplicadas para proteger alguns réus. Aquele sentimento de que políticos precisam ser punidos por seus malfeitos mexe com todo mundo.
com gente de esquerda, com gente de direita. A gente pensa em nomes como Antônio Carlos Magalhães, Fernando Collor, Paulo Maluf, e já se arrepia de pensar em gerações de políticos que a gente achava que merecia ser condenados e nunca eram. A Lava Jato manipulou esse desejo de uma forma vil, com métodos completamente condenáveis. Só que voltar ao padrão de pura impunidade não pode ser a resposta do judiciário. A cegueira da dama da justiça é a da isenção, não da impenitência. O Brasil não vai ser um país democrático de verdade sem encontrar uma forma honesta e justa, sem exageros e sem conivência, de punir seus políticos, independentemente dos ventos do poder.